Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Nós que estamos agora estudando aí o livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria espiritual de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 24, intitulado Luta Expiatória. Eu espero que vocês tenham feito a leitura de vocês, né? Sempre que a gente termina um vídeo, a gente já deixa aí marcado, né, o próximo capítulo, a gente estuda em sequência, e é muito mais importante do que você assistir eu falando aqui com vocês, você ler o livro, você tirar das suas próprias impressões, né, até porque da leitura podem surgir dúvidas que você pode trazer, deixar aí nos comentários para a gente bater um papo, para a gente tentar esclarecer você, né, se a gente souber, a gente dá aqui o nosso quinhão, a nossa participação, se a gente não souber, a gente procura aí mentes amigas mais inteligentes, né, ou mais sábias, para trazer para a gente também as suas explicações e as suas ponderações. Beleza? Lembrando, gente, também que a gente sempre pede para você deixar o seu curtir aí no vídeo. Né? Eu sei que a gente fala disso toda semana, é chato, mas é sempre um lembrete necessário. Né? Curtir os nossos vídeos, compartilhar com pessoas que você pensa aí que vão ter interesse de nos assistir. Se você puder deixar um comentário, isso ajuda muito, certo? Ajuda também se você, aí no YouTube, né, no aplicativo do YouTube, clicar no sininho, tem uma sinetinha aí, não sei se vocês já viram ao lado aí do botão de inscrever-se do canal, tem uma sinetinha. Para que serve essa sinetinha? Se você clica, você começa a receber notificações do aplicativo, vai aparecer aí no seu celular, né? Algumas opções mandam até um e-mail para você, sempre que a gente publicar um novo vídeo ou entrar online. Né? Às vezes a gente faz aqui os nossos encontros de forma online, você fica avisado de que começou, e aí quando você pegar ali o celular para olhar qualquer outra coisa, você já vai estar sabendo que nós estamos ao vivo ou que nós acabamos de publicar um novo vídeo, certo? Então, se você puder nos auxiliar dessa forma, a gente agradece bastante, né? Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, inscreva-se, dá essa chance para a gente, dá uma olhada aqui no nosso conteúdo, né? A gente tem um conteúdo de segunda, de terça e de quinta. Tem muita coisa, muita playlist aí já criada, né? Estudos anteriores aqui da obra de André Luiz, temos um estudo também do Livro dos Espíritos, que você pode acompanhar conosco, vai estar gravado aqui, enquanto o YouTube existir, né, e permitir esses vídeos no ar, eles vão estar aqui para vocês consultá-los, certo? Mas lembre-se, gente, nada disso substitui o seu estudo individual. Nenhuma palavra que eu falo aqui substitui aquilo que você lê e você compreende, principalmente aquilo que você deseja saber. Eu acho muito importante que a gente tenha desejo, né? Tesão mesmo, vontade de aprender, de buscar alguma coisa, de querer saber um pouco mais sobre o que quer que seja, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu empolgo com um negócio, eu vou atrás, eu vou até o fundo, né? Assim eu faço com o Espiritismo, toda semana a gente está estudando uma coisa, está vendo um comentário ali, está assistindo um palestrante ali, né? A gente gosta, vai procurar teologia de outras religiões, vai procurar aí a história de países, vai tentar entender o espiritismo pela ótica de outras tantas ciências. Isso é que é importante, né? Da gente ter essa vontade de não só participar presencialmente ou estar aqui de corpo presente, mas de alma, né? De alma. Quando Jesus vai conversar ali com aquele fariseu que questionou a ele quem era o seu próximo, né? Ele vai dizer que um dos mandamentos é amar ao próximo de toda a sua alma, de toda a sua inteligência, de toda a sua capacidade, né? A alma é isso, né? Colocar a alma da gente é isso, é colocar todas as nossas potencialidades para querer aprender algo, para querer fazer algo, né? E não deixar que barreiras, preconceitos, coisas menores interfiram no nosso caminho de aprendizado, certo? Lembrando, gente, o Espiritismo é uma forma de interpretarmos a realidade. Não quer dizer que ele é a verdade. Não quer dizer que o que está escrito aqui é único e absoluto. Quer dizer que aqui nós estamos tentando bastante, tentando com força sermos pessoas melhores e entender a realidade do ponto de vista do Espiritismo e daquilo que ele nos ensina. Não tem livro sagrado dentro do Espiritismo, não tem pessoa sagrada dentro do Espiritismo, nada disso. A gente pode e deve questionar a tudo e a todos, sem medo de ser feliz, sem medo de ser tratado, ser deixado pela nossa comunidade,
ou de sofrer represálias. Porque o livre pensador geralmente sofre represálias. Mas não é isso que os espíritos esperam de nós? Se fosse para a vida ser fácil aqui na Terra, ela chamava Disneylândia, ela não chamava Terra, né? Não era um mundo aí, como Kardec diz, né, de provas e expiações. Se nós estamos aqui, vamos para lá, vamos espiar, vamos passar por essa fase logo, vamos aprender com as coisas que a gente está vendo aqui, vamos deixar que as coisas seguem a gente, nublem a gente, transformem a gente simplesmente num papagaio de pirata, né, que fica repetindo coisas que os outros querem que a gente repita. Beleza? Então vamos lá, então, ver o capítulo aí de número 24 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Faltam 6 capítulos aí para a gente encerrar, né? Em breve, antes aí, eu acho que da segunda semana de novembro, a gente vai estar, segunda ou terceira semana de novembro, a gente vai finalizando aqui o nosso estudo, né? E fazendo aí nosso balanço, né? Por que a gente achou de mais legal aqui das nossas reuniões. Então vamos lá. Capítulo de número 24, intitulado Luta Expiatória. Vamos ver quem é que está lutando e que expiação é essa, né? Se é uma luta expiatória, tem alguém que está lutando e tem alguém que está expiando. O André Luiz continua ali naquele recinto, né? Casa Espírita, onde eles participaram de algumas reuniões, né? Ele havia participado anteriormente, voltaram, né? Depois de fazer algumas assistências, voltaram àquela mesma casa e estão aqui apresentando para nós problemas ligados aí à mediunidade, né? Cada um desses capítulos vem trazendo um tipo de mediunidade e um tipo de problema aí ligado a essas mediunidades para que a gente possa estudar, né? E esse capítulo da mesma forma, né? Mais uma vez, estamos trazendo para nós aqui um estudo de caso. Nessa situação, a gente vai ver aqui um cavalheiro, né? Um senhor de mais idade, que se mantinha entre os enfermos, que caiu em estremeções coreiformes, né? Estava estremelicando todo o corpo. Não fosse a poltrona em que se apoiava, ter-se-ia arrojado ao chão, né? Teria caído. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. E aí o Aldo já vai dando ali o primeiro boletim, né? É um pobre irmão em luta expiratória. Na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos na presente romagem terrestre. Veja, o André Luiz vai dizer que ele é um cavalheiro, porque ele notava ali já feições de tempo, né? Feições rugas, já era uma pessoa ali que, olhando para ele, você já dizia que ele era mais velho. Mas não, ele era um rapaz ali que mal saída, né? Mal atravessou a casa dos 30 anos. Devia ter os seus 36, 37 anos, mas já parecia, né, bem desgastado. Desde a infância, sofre o contato indireto das companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, refletem-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque têm sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Né? Então, aqui nós temos um caso de uma pessoa que sofria aí do que eles chamavam de histeria, né? Antigamente, a medicina chamava de histeria, mas são aí algo parecido com qualquer doença no sistema nervoso, né? Às vezes ele poderia ser até confundido com um epilético, mas sem as crises aí, né, de epilepsia. Como a gente viu no caso trazido aqui por Chico Xavier, essa pessoa teria aí essa condição por conta da vida espiritual e a vida de encarnações passadas que ele teve, né? Se a vida continua, logo a vida que a gente tem no plano espiritual também vai influenciar a próxima vida que a gente vai ter na carne. Como espíritos errantes, né? Estamos aqui encarnados, desencarnamos e voltamos para a carne. Uma coisa tem ligação com a outra. A maneira que eu desencarno vai influenciar a minha vida espiritual vai influenciar a minha encarnação. Certo? A vida continua, é um ciclo, né? Vai e vem, vai e vem, vai e vem.
Ele vai continuar aqui nos atendimentos, né? O Hilário pergunta, né, se ele poderia estar enquadrado aí em algum tipo de transe mediúnico. E o Aulus vai dizer que o enigma aí desse irmão, né, pode ser considerado aí de natureza mental, considerando-se a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. Ou seja, o problema dele é físico, mental e mediúnico. É 3 em 1. É por isso que não adianta tratar só no centro espírita, como a gente disse no capítulo passado. Poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. Ou seja, além de estar na vida, nesse sofrimento, nesse padecer físico, ele também padecia mentalmente e também era exposto aí por conta da sua mediunidade um pouco mais avançada. Aqui até queria chamar a atenção de vocês, porque assim, às vezes a gente tem a, a vaga impressão de que quem sofre desse tipo de mal pode se recuperar e aí ser médium em alguma casa, trabalhar pelo bem, né, como as pessoas adoram, ficar colocando e tal, mas às vezes isso não é possível, gente. Muitos de nós vamos passar encarnações inteiras em que a gente não vai poder fazer o bem que a gente quer, porque nós temos débitos do passado para resgatar e porque a vida no atual momento não dá para a gente possibilidades, né? Tem gente que, se for dedicar aí à causa do bem, deixa a família, né? Deixa de ter família, deixa de ter cônjuge, deixa de ter emprego, né? Os espíritos sabem disso. Nenhum espírito está esperando que a gente salve a humanidade. Ele está esperando que a gente seja melhor. Não interessa onde. Ah, eu não tenho tempo para ir no centro espírita. Ótimo. Presta atenção lá na sua casa. Eu não tenho tempo para ir no centro espírita. Também não tenho muito tempo para ficar na minha casa. Presta atenção no seu trabalho. Tenta ser o melhor que você pode. Tenta oferecer às pessoas sempre o seu melhor. Certo? Esse é o propósito. Não é transformar todo mundo em espírita, não é transformar todo mundo em médium, em sessão mediúnica, não é nada disso. O propósito é que a gente se torne pessoas melhores. Às vezes, gente, numa encarnação não vai ser suficiente. Imagina assim, que nós somos espíritos errantes, estamos nessa vida, erramos pra caramba. Tem aí 5 séculos de mal mesmo, que a gente reencarnava só para fazer o mal. Agora, de umas 2 encarnações para cá, a gente está tomando jeito. Tem como apagar 5 séculos? Tem como apagar 20 e tantas reencarnações que a gente teve só ligado ao mal? Não tem como, né? Então é uma coisa difícil, é uma coisa estranha, às vezes, de se ouvir, né? Mas lembrando, né, gente? Sempre dentro dos seus limites, né? Sempre dentro dos limites aqui da interpretação espiritualista. Não quer dizer que a interpretação real aqui reflita, né, de todas as maneiras, o que a gente está tentando passar aqui. Mas é aquele negócio. A gente está plantando bem agora. Tem coisa que a gente vai receber rapidinho, tem coisa que vai demorar pra caramba. Né? Uma paciência com um parente, com um filho, com um cônjuge. Isso vai vir, ó, daqui muito tempo. Principalmente aquilo que não está nas nossas mãos. Não está na minha mão mexer com isso aqui, não está na minha mão consertar isso aqui. O que eu faço? Ah, não, vou ficar aqui sofrendo, porque eu tenho que sofrer. Não é assim. Primeiro, ninguém tem que sofrer por nada. A gente não quer ninguém sofrendo. Sofrimento não é remédio para nada. Mas a gente quer o quê? A gente quer que o sofrimento possa ser entendível e que a gente possa, dessas explicações de entendimento do sofrimento, tirar forças para que a gente consiga suportar esses momentos. Quer dizer que passa o sofrimento? Não quer dizer que passa. Né? Mas quer dizer que a gente, pelo menos, está ciente, né? Ou está aí com a esperança de dias melhores. Beleza? Então, tem coisa que a gente vai plantar hoje que a gente já vai receber, tem coisa que a gente não vai receber nessa vida. Né? Ah, eu vou à igreja, mas desde que eu sou criança, sou uma pessoa boa, nunca fiz mal para ninguém. Por que a minha vida continua a mesma? Continua a mesma porque, meu amigo, lá atrás, olha o tanto de mal que você fez. Você ainda tem que resgatar. Nós estamos te dando uma folga agora. Você está vivendo umas encarnações para você se fortalecer. Daqui a pouco você tem que voltar lá atrás e buscar reparar o mal que você fez para os outros. Essa é a lógica espírita.
Então, quer dizer que na próxima encarnação eu já vou ser um espírito melhor? Muitas vezes não, você vai continuar o mesmo. É difícil dizer isso? É difícil. É difícil ouvir isso? Muito mais, né? Muito mais. Porque está falando da minha vida e está falando também de quem está me ouvindo. Mas é assim, né? Basta pensar, na natureza tem coisa que eu vou plantar uma alface. Em 2 semanas você está colhendo alface. Agora fala assim, eu vou plantar um café. São 5 anos para uma muda de café começar a dar, né? Grão. E às vezes nem é o melhor grão que ela vai produzir. Ela vai produzir o melhor grão dela com 10 anos. Eu vou plantar uma oliveira. Com quantos anos você vai estar colhendo oliveira? Você não vai estar colhendo. Quem vai colher é seu bisneto, né? Ou às vezes até o seu tataraneto. Ele que vai colher as olivas que vão nascer ali. Você não, né? Você não. É importante pensar assim, né? Nesse ciclo natural. A natureza tem resposta para a gente. Tem coisa que a gente vai receber, tem coisa que a gente vai demorar. Vai demorar para a gente perceber. O importante é que a gente plante, né? O importante é que a gente faça a nossa parte. Então, nesse momento, ele não pode ser considerado médium, né? Mas sanado aí tudo isso, quem sabe um dia ele possa colaborar, né? Se sanar nessa encarnação, como a gente estava dizendo aí. O nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Viveu mal, morreu mal. Sofreu intensamente e voltou à Terra trazendo certas deficiências no organismo espiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, a gente vai ver mais à frente, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrestre, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. Algemada perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com um fracasso congenial. Ele acha que é problema de genes. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre, crê-se derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Ele fica sozinho, não acha que dá conta de fazer nada, enfim, vive nesse mundinho, né? Vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. Isso é bom para a gente aprender a ser menos capacitista, né? Que é um termo que a gente usa hoje para se referir às pessoas que acham que as pessoas que têm qualquer deformidade física ou qualquer deficiência física não conseguem fazer as coisas. Então, tem muita gente que é capacitista. Vê uma pessoa de cadeira de roda, acha que a pessoa não dá conta de fazer nada. A pessoa de cadeira de roda, ela vive, né? Um tempo atrás, o Fantástico fez uma longa série de reportagens com pessoas que têm nanismo, né? As pessoas aí que, às vezes, a maior altura que eles têm é 1 metro, né? São menores que crianças. Dependendo da fase da criança, são menores que crianças. Aí a gente olha para aquilo, acha graça, né? Às vezes pensa que aquelas pessoas não conseguem viver em sociedade como a gente. E todos eles demonstrando, né? É uma série muito boa aí de reportagens que o Dr. Drauzio Varela fez, demonstrando que essas pessoas conseguem viver tranquilamente, né? Da mesma forma, quando a gente vê pessoas aí que são doentes mentais, a gente acha que a pessoa não dá conta de nada, a pessoa, né, é um inválido. Nisso, a gente está agravando um problema, às vezes até obsessivo, porque a pessoa não renasce nesse mundo com essas qualidades por nada. Ele está aqui, ele precisa espiar, ele precisa provar dentro dessa situação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar, a gente tem que piorar. Né? Então, não é nem ficar com dó, nem não fazer nada. É procurar auxiliar de alguma forma, né? Então, até a nossa visão capacitista tem que mudar. Para que, quem sabe, né? Às vezes essa pessoa está precisando justamente sair desse mundinho. Ele está precisando de uma ajuda para não ficar preso com os próprios pensamentos como ele fica, né? Daí, então, o André Luiz vai seguir o rapaz até em casa, ver como é que é o ambiente espiritual, né? Já que o Wallace comentou que toda a casa está envolvida aí nesse processo, né? A mãe seria ali o espírito mais adiantado, mas o pai também seria aí um dos espíritos que ficou com ele, né? Durante algum tempo e que acabou aí sendo seu parceiro dentro das viciações que eles cometiam, né?
E aí um pouco da história desse rapaz vai ser contado, né? O nome dele é Américo. O Américo, depois do atendimento da mãe ali, acaba dormindo. E ao dormir, se desloca do corpo, né? E vai para junto do pai. O pai sofreu um acidente, perdeu a mobilidade das pernas. E a época de Ana Luiz, né? Diferente de hoje, a situação não era muito boa, né? Para pessoas assim. Esse pai vigilante e calmo, olha só que interessante, assinalou-lhe a presença. O pai tinha alguma sensibilidade mediúnica. Mesmo estando ali inerte na cama, né, como ele ficou ali durante alguns anos, ele percebia, né, mediunidade não tem nada a ver com capacidade física, né, ele percebia os espíritos e buscava ajuda, né, em um momento aqui ele vai até dizer que ele não reconhecia o espírito do filho, mas sabia que aquele espírito estava desequilibrado e rogava, né, em oração ajuda para aquele espírito que estava ali, naquele momento, o perturbando, né? O menino, o Américo, achava que não estava fazendo nada, mas para o pai aquilo era uma perturbação, né? O Aulus vai contar um pouco da história, né? Dessa família. O Júlio é aí o pai, genitor, né? Do Américo, mas também de outros filhos, né? Por conta da paralisia, ele começou a ler o livro dos espíritos, né? Começou a se tornar um pouco mais espírita e se agarrou aí a todo o conhecimento que o espiritismo lhe repassava, né? Ele tem o casal, né? O pai Júlio, perdão, o pai e a mãe Júlio é um irmão, né? Eles têm 5 filhos, o Américo, uma menina mais velha, né? São 2 e outros 3 rapazes que estavam aí perdidos, né? é, na, nas viciações da juventude, vivendo sem nenhuma consequência, né? Mas a irmã, a Laura, era ali um dos sustentos da casa, né? Ela auxiliava em todos os sentidos possíveis, né? Enquanto os irmãos eram em mais dados a viciações e a irresponsabilidade, ela tomava a responsabilidade e auxiliava os seus genitores, né? A mãe, ao que o próprio Aulus passa aqui para a gente, vive nessa situação por conta de uma expiação, né? E uma das surpresas que a gente tem no capítulo é perceber realmente o devotamento dessa irmã, né, da Laura. Porque assim como o Américo, logo que ela dormiu, ela veio para junto do pai em desdobramento, né? Eles ficaram ali reunidos, ela foi auxiliar o pai, né? Logo que ela dormiu, ela descolou ali do corpo, né, veio com o seu perispírito e espírito para junto do pai, para auxiliá-lo mesmo enquanto ela estava dormindo, né? O Alves ainda vai falar, essa é Laura, né, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. E aí, eu acho que é o ponto alto do capítulo, essa pergunta do Hilário aqui, que é muito boa, né? Pelo que analisamos aqui, nesse capítulo, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Nos nossos lares, ele está falando desse lado aqui, mas nos nossos lares. Tem mediunidade acontecendo nos nossos lares. Justo? Sim. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. Tanto o que a gente fala, quanto o que a gente pensa, acaba influenciando as pessoas que moram conosco. Pode ser que eu esteja obsediando um parente meu, alguém que viva junto comigo? Pode ser. Por conta dos meus pensamentos, né? O tipo de coisa que a gente leva para dentro da nossa casa. O tipo de coisa que a gente produz dentro da nossa casa. Certo? A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior do que se imagina. Muita vez na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco respirando, reencarnados no mesmo ambiente, né? Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam das nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio da alma para o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos afeiçoados, companheiros, né, simpatias e desafeições no tempo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros.
a nossa personalidade acaba sofrendo influência de outras personalidades. Isso é importante por quê? Porque a tarefa, muitas vezes a gente fala da educação, né? E a gente fala da educação das crianças. Nós não podemos esquecer que a todo momento nós estamos também nos educando e educando o outro. Né? De que forma? Ensinando. Educação não é só ensinando, né? Não é só ensinar, mas também é perceber. Às vezes a gente vai acabar adquirindo manias, né, de outras pessoas simplesmente pelo hábito de vê-los ali todo dia, deles se exprimirem sempre da mesma maneira. Né? Tanto um cônjuge educa o outro cônjuge e vice-versa, né, quanto educa seus filhos, educa aqueles que moram sobre o mesmo teto. Né? Voltando ao caso do Américo, e reconhecendo como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele no grupo de médiums? E aí, tem vantagem em levar uma pessoa assim num grupo, no trabalho mediúnico? Como não? O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se a disciplina ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Qualquer ação que eu faça para me melhorar vai surtir um efeito. O problema é que a gente, às vezes, é imediatista. Eu quero agora, tem que dar resultado agora. Eu quero ir para academia uma vez na semana e isso tem que transformar meu corpo. Eu quero comer saudável uma vez e quero ser saudável. Eu quero tomar um remédio, um comprimido da caixa e quero que a minha dor vá embora, que o meu problema se resolva. Eu quero estudar um dia e conseguir fazer tudo, passar todos os dias, né? Em todas as provas. Eu quero trabalhar um dia, eu quero ter um emprego, eu quero estar numa empresa há um ano e quero atingir o maior salário, o melhor jeito. E as coisas não são assim, é na perseverança, no dia a dia. A cada dia o seu mal, como diria Jesus, né? Um de cada vez, não precisa antecipar e não precisa ficar aí de. Como é que a gente pode dizer? Não é para antecipar, mas também não é para ficar depressivo pensando no passado. Certo? Não precisa ficar ansioso nem depressivo. Cada dia de uma vez. E é aquele negócio, né? A gente ouve muito isso hoje nos treinamentos de habilidades, quem está se preparando para provas, né? Você tem que fazer um pouquinho. Os grupos alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, eles falam uma frase que é fantástica, né? Só por hoje. Então, só por hoje eu vou me esforçar nisso aqui. Amanhã, só por hoje eu vou me esforçar nisso aqui. Amanhã, depois de amanhã, do mesmo jeito. E assim vai. Para que a carga não pareça gigantesca e para que a gente também não sucumba aí, se a gente for ficar pesando tudo o que está por vir. Vamos fazer o que a gente pode fazer hoje. Amanhã a gente faz o que a gente pode fazer amanhã. Certo? O capítulo se finda assim, né? Lembrando que esse último parágrafo aqui, gente, o Wallace está falando com todos nós, né? Não é só no caso de ter uma doença grave, não. Porque todos nós temos uma doença grave. A gente está aqui reencarnado, quer dizer que a gente não é espírito puro. Quer dizer que a gente ainda tem muito que aprender. Como é que a gente aprende? Progresso é obra de cooperação, com disciplina, estudo, meditação e prece. Disciplina, estudo, meditação e prece. A gente chega longe. Beleza? Semana que vem a gente vai ver o capítulo 25, ó, em torno da fixação mental. Eu aguardo vocês, então, com a sua leitura feita. Lembre-se, né? Estudar aqui, ó, faz parte desse processo de melhoramento de nós mesmos. Só que tem que ter disciplina e também tem que ter um pouquinho mais de disciplina. Não adianta querer entender tudo de uma vez. Não adianta querer achar que é o primeiro curso que eu estou fazendo eu vou saber tudo. Né? Não adianta também achar que um vídeo vai mudar a sua vida, porque não é assim. O que muda a sua vida é o seu dia a dia, a sua constância. Né? Eu prefiro gente constante do que gente que vem e acha que é um furacão e vai fazer tudo de uma vez. É melhor ser constante do que ser, né, uma bomba nuclear, que explode só uma vez e pronto, acabou. É melhor todo dia. Né? Água mole, pedra dúvida, quanto bate, pega fogo. Constância, disciplina. Beleza? Fiquem em paz, gente. A gente se vê, então, na próxima semana. Eu aguardo a todos vocês aqui conosco. Tchau, tchau.